Muito bem, aqui agora a gente começa a revisão do PS2. PS2 de Santa Maria clássico, questões sobre ondas. Geralmente não são questões complexas, então tem que acertar. Olha essa primeira aqui, tá? Uma certa fonte sonora vibrando com frequência de 480 Hz produz uma onda sonora que se desloca no ar com velocidade de módulo 340 metros por segundo, num referencial em que o ar está em repouso. Se a mesma fonte vibrar com frequência de 320 Hz, o módulo da velocidade de propagação da onda será em metros por segundo. Vamos lá. Quem vê lambe com frequência, a equação geral de ondas. Dá para trabalhar essa equação usando matemática? Não. Tem que saber a teoria dessa equação. Tem que saber que a velocidade de uma onda é uma função exclusiva do meio. E tem que saber que a frequência da onda é uma função da fonte emissora. Ora, se a velocidade era de 340 e você modifica a frequência, o que acontece com essa velocidade? Nada, porque o meio é o mesmo, tu não teve mudança de meio. Então a velocidade continua sendo de 340. Não dá para errar isso, né, pessoal? Não dá. Olha dois aqui que eu separei. Na figura a seguir é representado o espectro, nome dado ao ordenamento das ondas por frequência ou por comprimento de onda. A luz visível corresponde a uma fatia estreita desse espectro. Então aqui nós temos a luz visível, aí aqui nós temos o infravermelho, as micro-ondas, as ondas de rádio, né? Todo o espectro aqui, ultravioleta, raio-x, raio-gama. Sinais afirmativos. Todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade no vácuo. Claro, é aquilo que a gente viu em cima, depende do meio. A frequência das ondas de rádio é menor que a frequência da luz visível. Sim, aqui tu tem a frequência em Hertz. As ondas de rádio estão indo de 10 na 2 até 10 na 8. E a frequência da luz visível é um valor entre 10 na 14 e 10 na 15 Hertz. Então, as ondas de rádio têm menor frequência que a luz visível. O espectro que a gente tem que decorar. Como é que é o espectro que a gente decora? Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio-gama, né, galera? Isso aqui é um ordenamento de frequência, energia, poder de penetração. Isso tem que saber decorzinho. A frequência da luz conhecida como infravermelho pode provocar bronzeamento e causar câncer de pele? Não. A onda que provoca bronzeamento e pode causar câncer de pele é a ultravioleta. É uma frequência acima da luz visível. Aliás, essa faixa de frequência aqui, ó, ultravioleta, raio-x e raio-gama, são as chamadas radiações ionizantes. As radiações que ionizam. Então elas são muito, muito, muito perigosas, porque elas são cancerígenas. Então a 3 está errada. Então, resposta Dinamarca, apenas 1 e 2. Tem telefone para ti. Aqui a questão 3 é uma questão sobre efeito Doppler. Efeito Doppler, em 2014 teve na moda, caiu até nas provas a fórmula do efeito Doppler. Santa Maria geralmente não cobra a fórmula, ela cobra mais a interpretação do fenômeno mesmo. O que a gente sabe? Que se a fonte da onda, se a fonte e o observador se aproximam, se a fonte e o observador se aproximam, a frequência aumenta. Tu vai ter uma frequência percebida maior. Se a fonte e o observador se afastam, claro que não precisa os dois estarem em movimento, o movimento é relativo entre eles, a frequência vai diminuir, o observador vai perceber uma frequência menor. Por que existe essa mudança de frequência? Porque existe uma mudança no lambda. A frequência é maior porque o lambda da onda fica menor. E a frequência é menor porque o lambda da onda fica maior. No efeito Doppler não tem diferença de velocidade, porque a velocidade depende do meio. A velocidade da onda nessa situação e nessa situação são iguais. Então, olha só, no que se refere a esse efeito, é correto afirmar que a frequência detectadas por um observador em repouso em um certo referencial
é menor do que a frequência das ondas emitidas por uma onda que se aproxima dele. Né? O que diz a B? O movimento relativo entre a fonte e o observador não afeta o comprimento de onda. Errada. O que diz a C? O efeito Doppler explica as alterações que ocorrem na amplitude das ondas. Não, é na frequência da onda. O efeito Doppler é um fenômeno que diz respeito tanto à onda mecânica quanto à eletromagnética. Sim, 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 sim. Cuidado que quando a gente estuda efeito Doppler, a gente estuda basicamente efeito Doppler na parte de acústica, ocorrendo com o som. Mas ela também ocorre nas ondas eletromagnéticas, tá? O radar que a polícia usa para multar é baseado no efeito Doppler usando onda eletromagnética. Então ela ocorre tanto com onda mecânica quanto eletromagnética. O movimento relativo entre a fonte e o observador altera a velocidade. Não altera. Ah, eu esqueci de cortar, né? A frequência das ondas detectada por um observador em repouso é menor do que das ondas emitidas por uma fonte que se aproxima dele. Não. Maior. Então cuida, tá? Na número 4, nós já vamos para a parte de espelhos e lentes, que aparece com uma certa frequência. Então, olha só. Na figura a seguir são representadas um objeto O e sua imagem formada por raios de luz. Aqui nós temos uma lente. Assinale a alternativa que completa as lacunas da questão. O que a gente está percebendo aqui? Ó? Que essa imagem aqui é uma imagem menor que o objeto. Ela é menor. Né? Essa imagem é uma imagem invertida. Amigos, toda a imagem invertida necessariamente é uma imagem real. A característica invertida e real se acompanham. Então, que caso de lente que nós temos aqui, né? A única situação que a imagem é menor e invertida é quando você tem uma lente. Vamos fazer a lente bem aqui na transição da página branca para o espaço cinza ali. Ó. A lente deve ser uma lente convergente. Se é no ar, é uma lente de bordas finas. Aí você tem o foco do objeto, o centro do objeto, o foco da imagem, o centro da imagem. Tu coloca o objeto antes do centro, aqui tu vai colocar o objeto grande antes do centro, e a imagem fica pequenininha entre o foco da imagem e o centro da imagem. Então esse é o caso que a UFSM está usando aqui. Então, a lente em questão é convergente, então cortamos a C, a D e a E, porque para um objeto real a imagem é real. Então corta B. E aparece menor que o objeto. Resposta letra A. Também uma questão simples, tá? Não podia errar, não. A número 5 é uma questão que gera dúvida, tá? Bastante gente me perguntou essa número 5 ao longo do ano. Olha só, não precisa nem ver aqui, nem ler aqui, tá? Toda onda com frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz é uma onda sonora. Não. O som é uma onda mecânica que possui frequência entre 20 e 20 mil Hz. Então tu não pode dizer que toda onda com frequência entre 20 e 20 mil é sonora. Porque pode existir uma onda eletromagnética com frequência entre 20 e 20 mil que não vai ser uma onda sonora. Te lembra que a onda sonora é sempre uma onda mecânica, não pode ser uma onda eletromagnética. Onda é energia que se propaga vibratoriamente. Aqui também é confuso, tá? Onda não é energia. Onda transporta energia. Aqui você tem que pensar na definição. Qual é a definição de onda? É uma vibração, é uma perturbação no meio que transporta energia sem transportar matéria. Então, onda não é energia, onda é a perturbação. Então, a número 1 está errada, a número 2 está errada, a número 3 tem que estar certa, né? Senão não tem resposta. Numa onda longitudinal, a energia se propaga ao longo da direção de propagação da onda. Sim, como é que é uma onda longitudinal? Uma onda longitudinal, a direção de vibração e a direção de propagação são coincidentes, né? Se você vibra para frente e para trás, né, isso é a vibração,
a propagação ocorre na mesma direção da vibração, que no caso, né, essa onda aqui seria o som, que é uma onda longitudinal. Então, apenas a 3, tá? E, para acabar a parte da ondulatória, vamos ver a 6 aqui, ó. A invenção do rádio na primeira década é considerado um marco civilizatório importante. Tá, vamos lá. Considerando a sinálise com véu falso. As ondas de rádio podem ser refletidas pela atmosfera. Verdadeiro. Isso aqui é uma coisa que o Enem já cobrou e pouca gente sabe, tá? Existe uma camada da atmosfera, tu tem a Terra, tu sabe que a atmosfera tem uma série de gases que compõem ela. Existe uma camada da atmosfera que serve como espelho refletor da onda de rádio. Então o que acontece? Uma pessoa, por exemplo, né, pode gerar um sinal de rádio no Polo Norte, transmitir esse sinal de rádio usando a reflexão da atmosfera para o Polo Sul. Teoricamente isso é possível. Tem uma frequência de onda de rádio que se reflete muito bem na atmosfera. Então é possível escutar uma rádio da Rússia, por exemplo, aqui no Brasil, usando a atmosfera como refletor. Nem todas as frequências conseguem usar a atmosfera para ser refletida, tá? A onda de rádio consegue. As ondas de rádio têm a mesma natureza que os raios X, porém possuem frequência menor. Sim. Por que tem a mesma natureza? Porque a natureza é a natureza eletromagnética, né? Onda eletromagnética. Só que a frequência do rádio é menor que o raio X. A gente já viu isso lá naquele espectro. À medida que essas ondas se propagam, a energia por unidade de área transportada por elas permanece constante. Falso. Falso. Por quê? Verdadeiro, falso e falso, então. A energia por unidade de área transportada é a intensidade de uma onda. A intensidade de uma onda é a potência dividido pela área aonde essa onda está atingindo. A potência é sempre medida em watts e a área medida em metro quadrado. Então a intensidade de uma onda é watt por metro quadrado. À medida que a gente se afasta da fonte, essa intensidade vai diminuindo, por causa que a potência vai diminuindo devido às interferências destrutivas que a onda vai sofrendo ao longo da sua transmissão. Tanto é que conforme tu vai te afastando da onda de rádio, né, da fonte, o sinal vai ficando cada vez mais fraco. Senão, sei lá, aí em Santa Maria tem a Rádio Atlântida, tu pegaria a Rádio Atlântida em qualquer lugar do estado. Tu te afasta uns 50 quilômetros de Santa Maria e a Atlântida de Santa Maria já não pega mais por causa dessa diminuição da intensidade. Beleza?